Nessa oportunidade, quero compartilhar nessa reflexão algo de muita importância, sobretudo pelo momento em que nós estamos vivendo. É sobre a capacidade e a possibilidade que temos de mudar o curso da história. Vou falar do ponto de vista como teólogo e como historiador. A história é o resultado dialético da situação, da realidade em que vive a humanidade, uma civilização, um país. E isto tem um curso que é determinado pela ação humana. Então, nós sabemos que existe dentro de uma sociedade, em todos os lugares e civilizações, aquela força positiva e uma força negativa. Vamos dizer, o bem e o mal atuando através das ações humanas. E isso determina o curso da história. Em outras palavras, o que é moral e imoral, ético e antiético. Isso determina o curso da história. O Criador eterno, Deus não traçou o curso da história. Ele tem os seus projetos, seus planos, através da sua soberania para o bem da humanidade, tem os seus planos para interferir na história. E o que eu quero destacar aqui hoje é o poder que Deus nos dá para mudar o curso da história. Aqui hoje não estou falando de circunstância da vida pessoal ou familiar, mas da realidade histórica de uma nação. E eu quero ler o texto em Mateus 24, versículo 15 a 20, onde Jesus fala sobre a situação futura da nação de Israel. Olha o que ele diz. Quando, pois, virdes o abominável da desolação que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado não desça a tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. Aqui está falando da situação da futura realidade, tanto da grande tribulação que virá no futuro, mas também parte dessa profecia já cumpriu no ano 70, quando Jerusalém foi sitiada e destruída pelos romanos. A história nos mostra que antes que as tropas romanas chegassem e cercassem a cidade, Deus orientou pela a sua providência divina, pelo seu espírito, os cristãos, os fiéis, que saíram da cidade e foram embora. Agora aqui está falando também dos judeus, quando será na vinda de Cristo. Haverá então um cerco pelo o anticristo, que vai se reunir com as nações com a intenção de cercar Jerusalém e extirpar a nação, acabar com ela. Então, aqui Jesus está falando que a realidade ali é histórica, mas pode mudar. Olha o que ele disse aqui, né? Versículo 22. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Mas voltando ao versículo 19. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. É interessante aqui, ele está falando que por quê? No sábado, os judeus não se movimentam. E então, eles seriam pegos de surpresa ali no sábado, na cidade. E no inverno, as que amamentarem e as que estiverem grávidas vão ter que fugir. E num
período de intenso frio, lá chega a nevar. E o que Jesus disse? Mas vocês podem mudar o curso da história através da oração. Se vocês orarem, então Deus vai fazer com que o cerco não ocorra no sábado. Ou que vocês então saiam antes do sábado, para não serem pegos de surpresa. E também o Senhor pode alterar a estação, para que isso não ocorra no inverno. Então, depois do inverno, pode acontecer antes, outono ou no verão. Se vocês orarem, Deus pode interferir nesse período, nesse processo da história que é motivado e resultante da ação humana, e ele então muda para o bem daqueles que o amam. Presta atenção, fala-se muito de oração, orar por isso, orar por aquilo, está certo, mas o que Jesus está falando aqui, que a oração não é apenas uma prática devocional, algo assim de religioso. A oração é um meio poderoso, eficaz, que muda o curso da história. No caso, tanto na vida familiar, nas circunstâncias do dia a dia, mas aqui está falando do curso da história de uma nação. E amanhã nós estaremos enfrentando o dia D, que pode representar o antes e o depois. Pode representar a continuação dos nossos 200 anos de independência, de liberdade, ou o fim, o início de um período de escravidão, de ditaduras, de uma ditadura, de um regime totalitário, anti-Deus, anticristão. Portanto, pondo em prática isso aqui, orem para que, Jesus disse, orai para que a fuga de vocês não dê nem no sábado, no inverno, nem no sábado. Se vocês orarem, Deus vai interferir e mudar o curso da história. Oremos, porque se nós orarmos, Deus vai interferir e mudar o curso da história. Ou melhor, não vai permitir na nossa realidade que o curso da história da nossa liberdade não seja mudado. Ele pode iluminar as pessoas para tomar a decisão certa. Mas o nosso temor, não sou eu que está dizendo, de grande especialista, e eu vi hoje um pronunciamento do próprio general, comandante das Forças Armadas. A questão que o sistema de votação, qualquer sistema de computação, de computadores, na internet, nas mídias aí, e no caso do sistema de computação, é invulnerável. Então, suponhamos que aconteça, esteja planejando, esteja aí, depois de tantas coisas contra a eleição transparente, impedir o voto impresso para conferir depois. Então, a razão não é só minha, de milhões de brasileiros e especialistas, de certa dúvida e suspeita que possa haver uma fraude. E neste caso, se nós orarmos, se ela existe, vai ser revelada. Se acontecer, ela vai ser impedida de valer. E a nossa liberdade continuará. Então oremos. Orem para que a vossa liberdade, ou a liberdade de vocês, orai para que a vossa liberdade não seja interrompida e permaneça um sistema democrático e sem essas conturbações depois da eleição. Que cada poder venha agir dentro das suas prerrogativas e nós possamos viver em paz numa plena democracia. Orai para que a vossa fuga não dê nem no inverno nem no sábado. Orai para que a nossa liberdade não seja interrompida por qualquer artifício antiético que esteja, porventura, planejaram para interromper o curso da nossa liberdade.